Então vamos lá? No dia 22 de janeiro foi divulgado os novos planos do governo federal para poder fazer uma reindustrialização do Brasil. Como vocês sabem, o Brasil tem passado por um processo de desindustrialização, o que é péssimo para o país. Cada vez mais a gente vê produtos fabricados na China ou em outros países e menos fabricados no nosso país. Isso se reflete tanto na situação do emprego quanto nos empregos de qualidade, o que acaba refletindo nos gastos do brasileiro, que acaba refletindo em toda a nossa economia. Então o processo de desindustrialização ele é visto como uma das piores coisas pelas quais um país pode passar, né? E então o Brasil decidiu apresentar um novo programa, que inicialmente não foi bem recebido pelo mercado. O Ibovespa acabou caindo bastante na divulgação do programa e você vai entender o porquê que isso aconteceu agorinha. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já deixou aquele like na confiança antes mesmo do programa começar. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então, a primeira coisa aqui é entender, né, quais são as medidas anunciadas pelo programa Nova Indústria Brasil. Antes de você pegar uma decisão, sair falando, vamos falar se é bom ou ruim, a gente precisa entender o que aconteceu. Então, o plano Nova Indústria Brasil ele foi divulgado com a lista de missões para o período de 2024 a 2033. Então, é um programa muito longo, né? Ele está ali alinhado com a reforma tributária, tá? Em períodos muito próximos de desenvolvimento. A primeira missão seria cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais. Então, ele diz, aumentar para 50% a participação da agroindústria no PIB agropecuário. Por quê? Porque hoje não existe uma industrialização muito grande dos nossos produtos agropecuários, né? A gente exporta eles basicamente como commodities. Alcançar 70% de mecanização na agricultura familiar, ou seja, deixar de depender só de equipamentos manuais, passar para mecanização. Fornecer pelo menos 95% de máquinas e equipamentos nacionais para a agricultura familiar. Isso aqui é audacioso, né? 95% das máquinas que vão ser utilizadas aí pela agricultura familiar, se o plano der certo, se essa missão funcionar, seriam máquinas produzidas no Brasil. Segundo, forte complexo econômico e industrial da saúde. Atingir 70% das necessidades nacionais na produção de medicamentos, vacina, equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos e tecnologias em saúde. É bem complexo, né? O Brasil ainda é um grande importador desse tipo de produto, mas a gente tem uma indústria farmacêutica muito forte, a gente tem uma indústria de produção de vacina muito forte também, e aqui estamos falando então de atingir 70%, né, das necessidades nacionais na produção. Terceiro, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis. Diminuir em 20%, então, o tempo de deslocamento de casa para o trabalho. Cara, é uma medida muito audaciosa isso aqui. Você está dizendo que as pessoas que pegam ônibus, por exemplo, elas teriam que chegar a 20% mais rápido, né? Ali, as pessoas pegam metrô em São Paulo. Seria muito lindo se isso acontecesse, mas precisa passar por um processo de mudança estrutural no país mesmo, né? Essa infraestrutura precisaria mudar muito para a gente chegar nisso. E aumentar ainda em 25 pontos percentuais o adensamento produtivo, diminuição da dependência de produtos importados na cadeia de transporte público sustentável. Quarto, transformação digital da indústria. Digitalizar 90% das indústrias brasileiras e triplicar a participação da produção nacional no segmento de novas tecnologias. Que é caramba. Quinto, bioeconomia, descarbonização e transição e seguranças energéticas. Então, cortar em 30% a emissão de gás carbônico por valor adicionado do produto interno bruto do PIB da indústria. Elevar em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética dos transportes. Aumentar o uso tecnológico e sustentável da biodiversidade pela indústria em 1% ao ano. Sexto, tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais. Autonomia de 50% da produção de tecnologias críticas para a defesa. Recursos para financiamentos aí, para poder atingir essas metas, 300 bilhões até 2026, um crédito de 271 bilhões, um crédito não reembolsável de 21 bilhões, um equity de investimento na Bolsa de Valores de 8 bilhões e a fonte dos recursos aí vai ser principalmente o BNDES, o FINEP e a Embrap. Desse total, 77,5 bi, 28% aprovados em 2023 já. E aí eles explicam aqui onde vai ser feito esses investimentos, né? Eixos aí, então. Indústria mais produtiva, 188 bilhões aí para a expansão de capacidade e modernização do parque industrial brasileiro. Novo Brasil mais produtivo, financiamento com a taxa TR, juros reduzidos aí para digitalização e financiamentos não reembolsáveis para até 90 mil micro e pequenas empresas. 4 bilhões do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação, do FUST, com taxa TR para expansão de banda larga e conectividade. Então, para ter mais internet aí. Indústria mais inovadora digital, 66 bilhões aqui, separado da parte da internet.
internet. Financiamentos do programa Mais Inovação, então taxa TR para apoio à inovação e digitalização pelo BNDES e pela FINEP também. Financiamentos não reembolsáveis definidos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, aí o CNDI. Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, FNDIT. Então aí, criar outro fundo. Ampliação do uso de instrumentos de mercado de capitais, recursos levantados no mercado financeiro para 6 missões industriais. Então vão levantar dinheiro com a gente aqui, com os investidores, segundo eles. Indústria mais exportadora, para a gente poder exportar mais. Investimento de 40 bilhões. Criação do BNDES Exim Bank, versão do BNDES com apoio para exportação aí. Linha de financiamento do BNDES para pré e pós-embarque de bens e aeronaves. É interessante. Redução do spread, diferença entre os juros cobrados do tomador e as taxas de captação dos bancos nas linhas de pré-embarque. Indústria mais verde, para ficar as coisas mais verdinhas, 12 bilhões então aí de reais. Novo Fundo do Clima, projeto de descarbonização da indústria com juros a partir de 6,15% ao ano. Bom, baratinho. Nossa, tá bom, eu quero tomar um empréstimo aqui. Eu sou verde. Quiser me dar esse empréstimo aí, 6,15%? Instrumentos de mercado de capitais voltados para a transição energética, descarbonização e bioeconomia. Fundos de minerais críticos, fundo para alavancar recursos para pesquisa e extração de minerais usados em baterias de energia limpa. Tá na hora, tá na hora. Outras medidas aí que a gente tem para o resto do dinheiro. 20 bilhões para a compra de máquinas nacionais para agricultura familiar, então vai comprar as máquinas aí. 19,3 bi do programa Mover para estimular tecnologias aí menos poluentes da indústria automotiva e desenvolver também novas formas de mobilidade e logística. 3,4 bi do programa de depreciação acelerada para a modernização de máquinas e equipamentos, então o pessoal aí já começar a trocar as máquinas. 2,1 bi em isenção tributária para estimular a produção de semicondutores e painéis fotovoltaicos. Boa, aí eu tô querendo estar nesse ramo para gerar energia. 1,5 bi em incentivos tributários à indústria química, aí já não é tão verde às vezes, mas aí tá aí. Antecipação do calendário de aumento de mistura do biodiesel ao diesel, 12% em abril de 2023, 14% em março de 2024 e 15% a partir de 2025. Então vamos começar a ter biodiesel misturado no diesel. Reservas para compras governamentais, indústrias nacionais terão vantagens em licitações. Já não tem hoje em dia? Se não tem ainda é um bom plano, né? É uma boa ideia, porque não é possível. Exigência de conteúdo nacional, percentuais mínimos de compra de produtos nacionais em obras do PAC, definidos por uma comissão do governo. Então vai ter essa comissão aí para vir aí. E aqui você consegue acompanhar, né? Eles fizeram até um slide, o pessoal pode botar aí o slide bonitinho. Ficou um slide aqui todo verde, explicando o que eles querem fazer e tudo. Isso aqui foi a edição desse slide, foi da Nádia Franco aí, da Agência Brasil. Ficou bonito, viu, Nádia? Parabéns aí. Deve ser uma concursada que trabalha legal, tem que elogiar aí. O negócio é o seguinte, por que então, Raul, se todos esses planos são excelentes, né? Se você tem aqui grandes medidas que se o Brasil alcançar esses números aqui, a gente realmente teria um grande crescimento do nosso país, a gente teria um crescimento do PIB, voltaria a ser um país bem desenvolvido. Por que o mercado muitas vezes olhou para isso com maus olhos? A grande questão é que tudo que o governo tem anunciado recentemente são medidas que têm um gasto maior de dinheiro, gasto maior de dinheiro, gasto maior de dinheiro. Ainda que esse gasto maior de dinheiro ele possa gerar algum resultado com isso, inicialmente o mercado ele se interessa muito mais com o endividamento. O nível de endividamento ele pode mexer nas taxas de juros do nosso país, ele pode aumentar ali a nossa dívida pública e com isso a gente teria diversos outros impactos. Agora, existem, né, sempre, né, empresas vencedoras e perdedoras nesse caso. Você imagina o seguinte, se tem um monte de dinheiro pingando, né, para as indústrias, quais empresas seriam mais capazes de pegar esse dinheiro agora? Bom, a gente pode ir para as indústrias que já estão rodando e que só precisam entrar nessa linha de crédito ali. Elas já estão sobrevivendo ali esse tempo todo sem essa linha. Então aqui a gente pode dizer que para essa nova política industrial, VEG 3 vai ser incentivada, né? Pomo, né? Pomo 4, que é a Marco Polo, Embraer, CCRO 3, a Vamos, né? A Vamos 3 aí são todas empresas que seriam ali muito impactadas positivamente por isso. Empresas de motores elétricos, fabricação de aeronave, concessões e bens de capital. Então elas estão aí com tudo. Agora, quando a gente vai observar as empresas que são perdedoras nessas medidas, a gente tem ali diversas outras empresas também. A gente tem impactos para os bancos que trabalham com esses segmentos, né? Então você tem ali o Itaú, o BTG e até o Banco ABC, que seriam bancos que podem ali sofrer um pouquinho com isso. Então, para vocês terem uma ideia, em setembro de 2023, o BNDES ele tinha aí uma carteira de empréstimos diretos de 304 bilhões de reais, 14% do total dos empréstimos comerciais hoje do Brasil. Esse valor não inclui aí os 186 bilhões de operações de repasses indiretos desembolsados por outros bancos, mas se compara a 406 bilhões em operações diretas em 2015, ou aproximadamente 24% da participação em empréstimos comerciais brutos naquele período lá. Considerando os empréstimos diretos e indiretos, o BNDES teve aproximadamente, né, 37% de participação em empréstimos comerciais em 2015, 37%
contra aproximadamente 18% em 2023. Em resumo, o BNDES ele tem perdido aí quase metade da participação dele no mercado desde 2015. Com isso, os bancos privados passaram, né, de 43% de participação em 2016 para 57% de participação no mercado hoje de empréstimo, né? E aí, desde março de 2023, os bancos públicos eles têm crescido ali, os bancos controlados pelo governo, né, eles têm crescido um pouco acima dos bancos privados do Brasil aí, na casa dos 8% em novembro, comparado com os bancos privados tem crescido em 6%. Aí. Então, você vê que os bancos, eles vão começar agora a tomar um pouco desse mercado. Então, pode ser que na cotovelada ali, alguém saia perdendo alguma coisa. Agora, é muito importante ressaltar alguns pontos. Essas medidas são ruins, Raul? Elas são péssimas para o país e tal? Claro que não, gente. Elas são exageradamente otimistas? Na minha opinião, sim. Acho que a gente não consegue atingir esses números todos nesses próximos anos, mas ficaria felicíssimo de estar incorreto nesse processo de análise. Uma coisa que eu acho interessante é o Brasil começar a falar em industrialização, porque realmente a gente vinha passando por um processo de desindustrialização muito pesado. Mas eu vejo com ressalvas ainda. Eu prefiro esperar os números para a gente conversar se isso vai ser bom ou ruim. De orelhada, boas intenções, né? Mas de boa intenção, o inferno normalmente está lotado. Então, o programa é legal. Acho que a gente pode conseguir uma expansão interessante. Se der certo, mais geração de emprego, crescimento para o país e uma indústria nacional um pouco mais forte, que a gente precisa. Não tem mais nada que eu tenha pegado nos últimos 2, 3 anos aí que eu vi que era fabricado no Brasil. Você pegou algum produto escrito feito no Brasil recentemente? Não me recordo. Também não me recordo. Se você pegou, comenta aí pra mim. Qual produto você pegou recentemente que estava escrito feito no Brasil? Tô falando um microfone, uma coisa que você pega aí na sua mesa. Tá tudo made in China aqui. Não tá nem nos Estados Unidos, não tá, hein? Peguei uns troços suíços, né? E recentemente peguei uns troços suíços, peguei uns troços até o belga. Peguei uns troços também indiano. Peguei uns troços tailandeses. Pegou uns troços tailandês? Taiwanês também. Quando você pega os chips, esses dias eu abri meu notebook, deu problema da Dell e tava lá escrito Taiwan. Lá nele. Tava o seu também tá escrito Taiwan? Não colhei. Então tava escrito lá, Taiwan. Então tem série de coisas aí que eu ando vendo, mas não vi realmente o Brasil crescendo nesse sentido. Agora, oremos e vamos torcer pelo melhor sempre, né? Esperar, investir, né? Não se baseando nisso, mas você pode dar uma olhada para a indústria, né? Pode ver aí que está sendo estimulada e você pode também montar uma carteira de investimentos já pensando que esse cenário pode dar certo e pode dar errado. É possível fazer isso, né? Agora, se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, o que eu vou te sugerir? Vai lá agora. auvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil. E aí você vai preencher aqui detalhadamente esse formulário. É rapidinho, você vai me contar algumas coisas sobre sua vida financeira. Depois que você terminar de preencher esse formulário, a gente vai entrar em contato com você por WhatsApp. Se você for aprovado nisso aqui, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando, a UVP, se você não aprender a investir no Brasil, né, no mundo todo, em 8 semanas aí, você fizer as aulas direitinho e tal, Raul, não funcionou para mim, eu devolvo 100% do seu dinheiro. A gente tem aí o Reclame Aqui para mostrar que realmente a gente tem essa capacidade de ter ensinado mais de 14 mil pessoas, está há mais de 3 anos registrado no Reclame Aqui, sem nenhuma reclamação. Pode buscar o nome dos nossos concorrentes, que todos eles são mais sujos que pau de galinheiro aqui no Reclame Aqui e na vida também. Vários deles são também safado. Tem alguns que são legais, eu não vou mentir. Agora é poucos. Agora, nome limpo no Reclame Aqui é 0. É eu mesmo, só eu. Então agora eu vou ver se vocês perguntaram alguma coisa. Spy Chaser One, pergunta e pedido. Bom dia, grande Raul. Eu sou grande mesmo. E equipe. Seria interessante a Bolsa Brasileira fazer como a americana, que pode comprar ações, rates e ETFs a partir de R$1? Seria a compra fracionada. Eu acho que seria legal, mas por mim só se tirasse, deletasse já o lote inteiro, né? Se tirasse esse lote de 100 ações e deixasse só um único mercado, e sem ter que pôr o F no final das ações, eu já diria que o Brasil, ele colaborou muito com os investidores. O que vocês acham dessa ideia? A B3 podia acatar essa ideia. Olha aí, olha só. Ideia legal para os investidores, né? Ah, Raul, mas vai dificultar as vidas do fundo. Ô, gente, eles vão ter que clicar 2 vezes a mais. Agora, para o investidor pequenininho é mais complicado. E eles estão cheios de funcionário também para fazer isso aí. Eles nem fazem nada, não. Tudo estagiário que faz isso. Segundo, poderia aprofundar um pouco mais nos ETFs Estados Unidos e Europa? Para quem serve? Quais perigos e as vantagens? Olha, eu já falei aqui num vídeo recente, fiz sobre 4 ETFs geniais. O seu pedido, ele é uma ordem. Eu já fiz antes de você pedir. O Supreme Sonic Brasil, rapaz, o Sonic Supremo. E ele tem uma foto do Sonic branco que tá vazando pra fora da bolinha. Será como é que ele fez isso? Ficou boa seu print, hein? Você me ensina a fazer isso aqui? Pergunta. Besta, mais ainda uma pergunta. Existe diferença de tratamento entre ações normais e fracionadas? Se eu comprar um lote de 100 ações de Petri e depois 20 ações de Petri 3F, vai aparecer como 120 ações de Petri ou vai ficar separados nos 2 tickers? A primeira coisa que você precisa entender, meu lindo, é que não existe ação fracionária. Não existe. Como não existe? Não existe. É o seguinte, imagine que você foi num supermercado de atacado.
e você comprou lá uma caixa com 100 sabonetes. E depois você foi no Carrefour e comprou 3 sabonetes. Existe diferença entre os sabonetes? Não. Você pode ter pago mais barato, às vezes um pouquinho, alguns centavos, porque você comprou em grande escala, a mesma coisa no mercado, mas o produto é o mesmo, não existe uma ação fracionada, vai ficar tudo juntinho na sua corretora. Tá bom, meu lindo? Pode ficar tranquilo. Mas por isso que a gente fala, olha as confusão que isso gera. Eu acabei de falar, parece até que eu plantei a pergunta, o pessoal da BT vai achar que foi eu que plantei aqui, mas não foi eu que plantei não, eu só já percebi que isso é insensato. O L30 NAR 70 poderia ser o L100? Elnar 100? O Leonardo? Ah, você escreveu em linguagem lit, porque você é jovem e você é coder, é hacker. O Raul pergunta: amo São Paulo capital, mas o custo de vida é muito alto. Tenho certificação para trabalhar em banco, mas estou em uma empresa que está crescendo bem e estou na área que mais crescerá. Acha que vale a pena ir para uma cidade menor para trabalhar no banco ou continuar em São Paulo? Então você que é funcionário do Bradesco, você quer saber se vale a pena se mudar para Osasco. No caso do Bradesco, vale, senão você não vai ter um bom desenvolvimento no banco. Na verdade, sempre vale. Se você sair de São Paulo, você vai ver que não é muito bom não. Pode ir embora. Vai tranquilo. Tá. Beijo. Tchau.